Bora nação, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí, mais uma repercussão pessoal aí da ESPN. Após o fim dessa 26ª rodada do Brasileirão, o Flamengo acabou sendo um pouco prejudicado ali com esse empate, né? Seria um momento ideal para se distanciar ainda mais ali do vice-líder Palmeiras e também afastar qualquer tipo, não 100% obviamente, né? Mas deixaria muito difícil a esperança do Cruzeiro em conquistar esse título, né? Mas o que aconteceu ali foi que o Flamengo acabou empatando uma partida ali individualmente não muito boa, o coletivo funcionou bem, foi um jogo bom, mas achei alguns jogadores ali que são essenciais para o Flamengo conseguir quebrar a defesa adversária estarem mal. Mas eu vou deixar com vocês com o vídeo aí, vamos estar reagindo junto. No final eu trago mais notícias aí da tabela e falo para vocês também quem esses jogadores que eu achei que foi mal. Justo. Justo. Tá. Justo. Eu acho que tanto a ideia de você tentar aumentar a pressão e a intensidade com o Plata mais adiantado e, obviamente, perdendo essa referência na área, quanto a ideia de iniciar com uma referência na área, tendo a escalação que o Flamengo tem sempre, sem o Carrascal, e aí com o Plata jogando na direita, ali na esquerda, Arrascaeta por dentro. Cuidado com olha isso aí. falha. Pelo amor de Deus. Isso quero falar depois. Arrascaeta e Pedro. Eu acho que ambas tinham lógica antes do jogo. Não havia uma verdade absoluta, uma coisa tão clara que você pudesse falar, olha, é isso, errou. A gente pode falar o que não funcionou como o treinador queria. Ou que o Cruzeiro conseguiu ter mais virtudes para lidar. O Cruzeiro tem uma zaga muito dominante pelo alto, né? Sim, Tem Fabrício isso. Bruno. Talvez eu fico pensando assim, tá? O Fabrício Bruno é muito rápido, ele tentou colocar um atacante mais rápido para ver se dava mais trabalho pro Fabrício Bruno. Só que o ponto é, a partir do momento que o tempo vai passando, o que me pegou foi o fato do Felipe Luiz, ou se ele tentou, e a gente não sabe ajustar, e o Plata não obedeceu. Porque o Plata, na teoria, era para ser esse cara mais adiantado. Se o esquema de jogo fosse ser mantido, que foi feito contra o Corinthians, que era o Carrascal aberto pela direita, Arrascaeta centralizado, Lino pela esquerda e um centroavante, que hoje era o Plata pouquíssimas vezes durante o jogo foi visto dentro da área. Então, se ele, por forma automática mesmo, né? O Plata é um cara que joga mais aberto pelo lado direito. Então, automaticamente, ele estava vindo para o lado direito. O Felipe Luiz tinha que virar para ele e falar assim, Gonzalo, né? Só para mudar a nomenclatura, vai para dentro da área, por favor, porque hoje você está fazendo a outra função, você não está fazendo aberto, quem está fazendo aqui é o Carrascal. Então, assim, eu entendo a questão ali de organização, né? Ou tática, ou enfim, o que o Felipe Luiz tentou fazer sem o centroavante de referência, mas acho que faltou hoje um 9, se esse cara era para ser o Plata não estava dentro da área. É que eu acho que quando jogar pelo lado, mais jogadores tinham que entrar na área. A gente viu várias vezes o Flamengo criando com 3 jogadores, principalmente pela esquerda. E aí olhava na área, tinha um jogador e o time do Cruzeiro postado. E eu acho que, para mim, a grande questão é, e eu concordo com tua abertura, por que, vendo que a coisa não andava, demorou tanto para colocar o Pedro? Para tentar mudar o cenário do jogo. 30 e quantos minutos do segundo tempo? 34 do segundo. Então, os 81 de jogo. Muita coisa. Fala, Calçado, que você entende. Eu tô com o Bini nessa. Assim, eu não gosto, né, de... isso errou, isso é fácil de falar depois. Porque faz sentido. Isso já aconteceu em várias partidas. E funcionou. Você já teve... A gente aqui mesmo fala, esse jogo aqui é um jogo mais para o Bruno Henrique, não para o Pedro. Então, quando você admite isso, e são jogadores diferentes, claro que a gente sempre fala do Bruno olhando mais para um jogador que pode pressionar uma saída. Agora, é preciso entender que um atacante tem que fazer gol também. Né? Você pressiona a saída, mas não acontece nada. Você fala, bom, o que está rolando dentro de campo? E nesse daí não funcionou. Até porque o Cruzeiro, a gente tem que entender, é uma equipe muito bem dirigida, né? Por um treinador que tem sucesso no futebol europeu, que, ao que tudo indica, aceitou, e já para mim, ele já vendo as entrevistas deles, já deixou isso bem claro, né? Legal, estou participando, curti, mas eu vou embora logo, tá? Então, provavelmente, não sei se ele vai ficar no Cruzeiro, porque a vida dele veio, fez o trabalho dele, mas a vida dele é na Europa. Vamos combinar que seria uma perda danada para o Cruzeiro. Total. Eu acho que o que esse cara fez esse ano... E com um time que não era dele, né? Exatamente. Ele olhou, e no início a gente tem que lembrar da dificuldade.
principalmente do impacto de retirar Gabigol do jogo. Então foi ali que ele começou, naquela crise, ele começou a identificar todos os problemas. Mas olha como você... Gabigol e Dudu. Olha como você resolve uma crise, né? Tirando aquele jogador que era visto como o principal jogador do time, até pelo tamanho da contratação. Para poder montar um time. Né? Para montar um time. E a partir dele, ele vem aqui que eu vou montar. Ele falou, não vai ser legal. E com uma direção que parece ter aprendido com os erros, né? Porque ano passado teve problema com o treinador, porque ficou insistindo para ele escalar reforço. Foi. Quando os reforços não eram a melhor opção para o time necessariamente. E agora ele teve carta branca para escalar quem ele achava melhor. Ele provou isso, né, Léo? Ele conseguiu falar, confia em mim, né? Se é para vocês escalarem, não precisa de treinador aqui. Então, assim, tem esse trabalho também. E o Felipe Luiz, é preciso entender o seguinte, ele dirige uma potência na América do Sul, ele é muito bom, mas ele ainda é um treinador que está numa etapa inferior a muitos treinadores, que você aprende muito com as suas experiências, todos nós. Não há quem não aprenda com as experiências do dia a dia. Por mais que conheça determinada área, assunto, tema, na prática ou na teoria, é o dia a dia que te diz muita coisa. E o Felipe Luiz está se desenvolvendo. Então é preciso entender isso também. O Felipe Luiz é um treinador que a gente enxerga uma qualidade enorme, mas é o início da carreira dele. Ele era jogador até outro dia. Fez um ano agora. O início da carreira. Então, muitas coisas ele vai aprender em jogos assim. Então tem que tirar o Felipe Luiz? Não. Apenas é preciso entender o estágio, o tamanho de cada um. Exato. E nesse caso, o Leonardo Jardim, ele é enorme. Né? Exatamente. É que ele está só um ano, né? Acabou de completar um ano, você falou, no Flamengo. Só que a coisa já foi tão intensa. O Flamengo teve a identificação com o torcedor, que há muito não acontecia com outros treinadores. Teve título logo de cara de Copa do Brasil, teve título, tem tanto peso título carioca, mas ganhou, né? Colocou mais um troféu lá. Já vinha de título na base, título importante, mundial, inclusive. Supercopa do Brasil também. Supercopa do Brasil também, enfim, tudo o cara vai disputando, ele vai levando. E acho que pela primeira vez em muito tempo, o torcedor criou essa confiança realmente no treinador, num nível que parece que as pessoas esquecem que ele começou outro dia. Então isso vai acontecer. E aí eu quero entrar no papo da oscilação, que você já puxou aí, né? Não uma oscilação. Que o Fábio, deixa eu até registrar um Fansport, que está no YouTube com a gente. Primeiro tempo contra o Estudiantes, segundo tempo contra o Corinthians. Isso. Mas aí o primeiro tempo contra o Corinthians... Foram os momentos de brilho. Isso, nesse período. Nesse recorte, exato. Esse recorte. Desde só para na Argentina... Né? Sim. Zero. Exato, Zé, você estava lá. Só para registrar aqui a participação do Fábio aqui, o Fábio falou assim, o Flamengo quase caiu na Libertadores, está fora da Copa do Brasil, venceu o Corinthians ali no detalhe e, né, ele está lembrando desse recorte que a gente está discutindo aqui. Vou separar. Vai lá, separa. Eu acho que o jogo de hoje, o jogo da Libertadores estão num pacote parecido, mas diferente do pacote da Copa do Brasil. E esses dois não tem nada a ver com o jogo contra o Corinthians. Tá. Explica isso aí, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o jogo contra o Corinthians tem muito a ver com desgaste, com a questão emocional da Libertadores. É só você olhar a atuação do Palmeiras depois. Contra o Bahia. Ou até é um time que não tem chance nenhuma de ser campeão e não é uma grande equipe. O São Paulo, mesmo muito pior também, depois da eliminação contra a LDU. Aí tem a questão emocional. É muito difícil, não é só correria em campo. O que o cérebro provoca na musculatura, nas reações dos jogadores. Isso é ciência, não é palpite. E é óbvio que os times sentiram bastante. Os 40 primeiros minutos do jogo contra o Corinthians, assim, foi um passeio do Corinthians. O River, por exemplo, perdeu no final de semana para o Deportivo Riestra em casa. Você está revoltado. Perfeito. É minúsculo, tá? Eu acho que o que falta para o Flamengo, e eu acho que deve ser um desafio para o Felipe, eu não acho que o Felipe vai falar disso, mas eu tenho certeza que ele pensa a respeito disso, porque o melhor Flamengo ainda não apareceu nesses principais jogos. Porque o Flamengo não vai ser campeão brasileiro especificamente ganhando do Cruzeiro. O Flamengo vai ser campeão brasileiro porque o Flamengo é mais forte, geralmente, contra quase todos os outros adversários. E ele tem mais imposição contra 17, 16 equipes do Campeonato Brasileiro do que tem o Cruzeiro. Tanto é que ele é líder. Está na disputa pelo título. Ele é líder. Ou até do que o Palmeiras, que tem uma formação principal que está girando muito em torno de 2 jogadores, com variações, mas a gente não sabe como vai lidar quando acumularem ainda mais os jogos, quando tiver, por exemplo, que tirar um Vitor Roque ou
o Flaco Lopes, e o Flamengo tem os jogadores para substituir seus principais atletas. Em todas as funções. Não tem o substituto para o Jorginho, mas tem grandes volantes. Então, por que o Flamengo, no jogo contra o Estudiantes, por que o Flamengo, no jogo de hoje, como o Calçade disse, um jogo de pontos corridos com cara de mata-mata, não é a melhor versão do Flamengo? Hoje eu achei que o Flamengo começou muito nervoso. Algumas entradas pouco inteligentes, individidas, lances desnecessários, impressão saída de bola, porque não é aquela falta que o jogador, quando está raciocinando, vê que o adversário vai fazer a transição e você mata a jogada. Não, algumas entradas duras, cartões amarelos bobos. Né? Então eu acho que falta uma certa maturidade coletiva, não individual, porque o Flamengo tem muitos jogadores que essa equipe ainda vai criar, mas ela, mesmo sendo a principal candidata no Campeonato Brasileiro, porque para mim é o principal favorito, mesmo sendo, junto do Palmeiras, o principal candidato, ou os principais candidatos do título da Libertadores, o time pode jogar mais. E eu não estou falando de espetáculo, eu não estou falando de goleada, eu estou falando de capacidade de decisão, que é uma coisa do jogo mental. Não é o jogo tático, não é o jogo técnico. É o jogo mental que influencia nesses dois aspectos. E eu acho que o Flamengo ainda não está pronto nisso. Ele está bem encaminhado, mas não está pronto. Eu acho que o jogo de hoje deixa aquela pulga atrás da orelha de o que me garante que na hora do Racing vai aparecer o Flamengo do Estudiantes ou vai aparecer o Flamengo de hoje? O Flamengo da Argentina, esse não pode aparecer de jeito nenhum, né? Vai dar. A chance da Racing é enorme. Eu esperava o Flamengo superior em relação a agosto, julho. Obviamente superior em setembro, porque você já deu mais... E deu indícios dessa Saúl superioridade. Está inserido com uma parceria enorme com o Jorginho. Arrascaeta, você tem Carrascal neste momento participando mais, encorpando a equipe, entrando numa situação para o lado direito. Ele usava ali o Luiz Araújo, usava o Plata. Agora ele tem um meia. Então é diferente. Você tem um jogador mais agressivo para o fundo do campo, Samuel Lino, de um lado, e atrás dele um lateral, que é um lateral que boa parte do jogo atua no meio de campo. Você pega o Alexandre hoje, eu olhava para ele, estava no meio de campo, até olha como a preocupação foi enorme para encorpar o meio de campo. Até o lateral, que é um lateral que fica mais preso aos zagueiros para dar sustentação, e o Varela tem aparecido mais, né, num lado em que o Varela pode subir, porque o jogador à frente dele vem jogar por dentro. Então você tem o corredor para o lateral. O Alexandre tem o Samuel Lino espetado, então ele pode sustentar o meio de campo. Então é um time que tem, na ideia geral, um equilíbrio. Ele é equilibrado. Ele tem dos dois zagueiros, mais um lateral que protege, porque o primeiro volante dele também é um volante que sai para jogar, que é o Jorginho. Então você tem que equilibrar um pouco isso. Tecnicamente, o melhor jogador do time. Não, é um ótimo jogador. Mas eu esperava uma evolução, né? E setembro chegou, ele sofreu muito nos Jogos da Libertadores, demais. E tudo bem, teve o primeiro no Maracanã. Dá para ter resolvido ali se não fosse arbitragem. Porque ao perder o Plata, bom lembrar que a arbitragem ele toma o gol. Deu uma interferida ali. Se ele não toma o gol, você ia para a Argentina com uma outra situação. O pecado do Flamengo naquele jogo não foi nem a volúpia, o jogo, etc. O problema do Flamengo naquele jogo foi, claro, que a arbitragem interferiu, mas o Flamengo já poderia ter feito golear, né? Independentemente da arbitragem. O que é preciso questionar, e o Biner falou sobre isso, por que você inicia uma partida brilhantemente, que o Estudiantes estava apavorado. Exatamente. Perdidinho. Porque Perdidinho em campo. Não dava tempo Parecia que ia ser uma goleada. Reter a bola para, por um segundo, analisar a situação e pensar. Vinha alguém, tomava. Sim. Alguém tomava. Então, por que isso aparece num primeiro tempo e desaparece do jogo todas as outras partidas? Nem contra o Corinthians foi assim. O Corinthians, no segundo tempo, é claro que no momento que o Corinthians começa a usar o banco, sendo que os titulares já estão com os reservas, já estão misturados aos reservas, você usa o banco, a tendência é ter mais fôlego, mas tecnicamente não mudar grande coisa. Já o Flamengo, na hora que usa o banco, vem com a tropa de choque, que é sacanagem. Então, quando você pega um time assim, faz muita diferença. Felipe Luiz, Calçar, vamos nessa? Trabalhar no Flamengo é complicado, ser técnico do Flamengo é complicado, a pressão ela é muito grande. E eu gostaria de saber quais foram... Nação, então tá aí. Esse foi o vídeo que eu trouxe pra gente estar reagindo juntos. Espero que vocês tenham gostado.
Ao meu ver aí, de fato, foi um bom jogo, né? Vocês viram aí os comentários falando, pontos positivos e negativos para as duas equipes. Mas eu confesso ali que eu senti muita falta de um jogador driblador que conseguisse quebrar aquela última linha ali, chegar na linha de fundo, colocar essa bola com mais qualidade dentro da área, né? Ou até os passes ali mais por dentro, mas como a defesa do Cruzeiro também é muito boa, essa jogada era mais difícil. Ou seja, acho que faltou Samuel Lino, acho que o Lino deveria ali fazer esse papel ali de driblador, desmontar a defesa e botar o Flamengo numa boa condição de abrir o placar. Desculpa. De resto, né, foi uma boa partida, foi um jogo disputado, era o líder com o terceiro colocado ali, numa briga ali acirrada, afinal, as duas melhores zagas do campeonato, então acabou que infelizmente ficou no empate, mas é isso, bola para frente, vamos ver só como ficou a tabela aí após essa rodada. Flamengo com 55 pontos, 25 jogos, Palmeiras 52 pontos, 24 jogos, tem que ganhar, tem que confirmar esse jogo aí para de fato ele conseguir essa pontuação, que estaria empatado com o Flamengo também com 55, caso ele ganhe, né? Brigando por fora ali, vem o Cruzeiro com 51 pontos, tem uma pontuação boa, mas ele tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras e 1 jogo a mais do que o Flamengo, então isso dá ele o título de correr por fora aí nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo fecha o G4 com 43, Mirassol 43, fechando o G6, 40, Bahia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Já que ficaram até o final, dá o like, se inscreva-se no canal e até um próximo vídeo. Valeu!